Nem sempre você começa a desconfiar do nada. Antes da desconfiança, quase sempre vem uma sensação, não é? Uma mudança no ar da relação, algo que você não sabe explicar direito, mas sente. A conversa muda de tom, a presença muda de qualidade, a disponibilidade muda de jeito. E muitas pessoas percebem isso, mas tentam se convencer de que é coisa da própria cabeça, porque é desconfortável pensar que o vínculo pode estar mudando. Presta atenção nisso aqui, olha. Perceber mudanças não é paranoia. O cérebro humano é altamente sensível a variações de vínculo. Nós fomos feitos para notar quando alguém se aproxima emocionalmente e quando se afasta. E isso é biologia, é psicologia, é funcionamento do apego. Mas já guarda uma coisa muito importante desde o começo, anota aí. Perceber sinais não é ter provas de nada. Mudança de comportamento não é prova de traição. Distanciamento não é prova de envolvimento com outra pessoa. Esse vídeo não é sobre acusar, vigiar ou concluir nada. É sobre entender sinais psicológicos de distanciamento emocional que muitas vezes as pessoas confundem com traição. Se esse tema tocar em algo sensível para você ou despertar emoções difíceis, é importante buscar apoio profissional, apoio emocional. Inclusive, tem muitos serviços de acolhimento gratuitos ou com valor social que podem ajudar, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas indicações para vocês, tá ok? Buscar ajuda é cuidado com a sua saúde mental e isso é super importante. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paula Sanches, psicóloga, neuropsicóloga, e aqui a gente fala sobre relacionamento com base em psicologia, com maturidade emocional, sem sensacionalismo e sem promessas milagrosas. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque toda semana tem reflexões que ajudam a construir relações mais conscientes. Agora vamos falar de forma adulta sobre isso. Quando uma mulher ou qualquer pessoa começa a se distanciar emocionalmente, isso aparece primeiro na qualidade da presença, não na quantidade de mensagens. Às vezes ela ainda responde, ainda conversa, ainda está ali, mas sem movimento emocional. O cérebro dela pode estar ocupado com outras preocupações, estresse, questões internas, dúvidas sobre a própria vida ou até insatisfação na relação. Nem sempre tem a ver com outra pessoa. Muitas vezes tem a ver com o mundo interno dela. Um primeiro sinal de distanciamento é a mudança na disponibilidade emocional. Não é simplesmente demorar para responder, é responder sem se envolver, sem curiosidade sobre você, sem continuidade na conversa. A troca deixa de ser viva e passa a ser funcional, entende a diferença? Psicologicamente, isso pode indicar que o vínculo está com menos investimento emocional, mas isso pode acontecer por cansaço, por sobrecarga, por problemas pessoais, ansiedade, depressão ou conflitos não verbalizados na relação. Percebe que é algo muito mais complexo. Outro ponto é quando a comunicação fica mais superficial. Assuntos profundos começam a ser evitados, conversas sobre o futuro, sentimentos ou planos vão sendo deixados de lado. Isso não significa que exista outro homem ou outra pessoa. Significa, muitas vezes, que existe algum desconforto emocional que não está sendo elaborado. Outra coisa, existe também a questão da privacidade. Todo ser humano tem direito à privacidade, isso é saudável. O problema não é a pessoa ter senha no celular ou querer momentos sozinha. O ponto é quando surge um comportamento defensivo que não existia antes, como tensão exagerada, irritação desproporcional ou medo constante de ser questionada. Mesmo assim, isso não é prova de traição.
Mesmo assim, isso não é prova de traição. Pode ser apenas necessidade de espaço, sensação de invasão ou uma tentativa de preservar a própria individualidade. Guarda isso com vocês, anota aí. Relacionamento saudável não elimina a individualidade. Cada pessoa continua sendo um indivíduo. Outro sinal sutil é a diminuição de demonstrações espontâneas de afeto. Não é só carinho físico, mas pequenas iniciativas de proximidade. Então, perguntar sobre seu dia, compartilhar algo que viu, incluir você nos pensamentos dela. Quando isso reduz, pode indicar esfriamento de vínculo, mas esfriamento pode surgir por mágoas acumuladas, frustrações não faladas ou sensação de não estar sendo compreendida. E antes de continuar esclarecendo esses sinais, eu vou responder o que vocês estão me perguntando por mensagem privada. Vocês me perguntam sobre o meu livro digital, que é esse aqui que está aparecendo aqui na tela. O link dele está em todos os comentários fixados, então tá aqui embaixo o link no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Então é só clicar, você vai ter acesso ao livro. E pessoal, esse livro é um abridor de consciência, realmente você vai compreender muito mais sobre você, sobre os seus padrões que interferem, e às vezes interferem de forma negativa, nas suas relações sociais, nas suas relações afetivas, na sua vida profissional, enfim. É realmente um conteúdo acessível para todo mundo, então eu recomendo. E para você que está perguntando, então o link fica aqui embaixo. Aproveito também para convidar você que está marcando bobeira e não entrou na nossa comunidade gratuita do WhatsApp. O link da comunidade também fica aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Lá eu estou todos os dias com vocês, levando reflexões, coisas que às vezes eu não consigo trazer aqui no canal, respondendo perguntas, tirando dúvida, enfim, estou diariamente com vocês lá. Então clica, entra e vem fazer parte da comunidade também. Agora voltando para os sinais que nós estávamos falando, né? Existe também um outro sinal que é a oscilação emocional. Um dia próxima, outro dia distante. Isso costuma indicar ambivalência. A pessoa pode estar confusa sobre o que sente, sobre o que quer, sobre o futuro da relação. Ambivalência não é traição. Ambivalência é conflito interno. Agora vem uma verdade difícil, mas eu gosto de trazer verdades difíceis porque elas são sempre libertadoras. Quando um relacionamento está emocionalmente nutrido, com diálogo, presença, respeito, o risco de distanciamento diminui muito. Não porque existe controle, mas porque existe conexão. O ser humano busca conexão. Quando ela falta, o ser humano sente também. Isso não é moral, isso é psicológico. Mas cuidado, presta atenção, isso não é para você se culpar. Relações são construídas por duas pessoas. O que importa é observar a dinâmica com honestidade emocional. Um erro comum quando o homem percebe distanciamento é entrar em modo de perseguição emocional. Começa a cobrar mais, perguntar demais, buscar garantias, testar a parceira, vigiar redes sociais, e a mulher às vezes também faz isso, né? Isso quase sempre piora a situação, porque transforma a relação em tensão, não em conexão. Lembre-se sempre, carência não reconstrói vínculo, pressão não cria proximidade. O que cria proximidade é espaço para diálogo seguro. Bom, e você deve estar me perguntando, Paula, o que eu devo fazer numa situação dessa? Eu identifico que eu estou numa situação dessa, o que eu devo fazer? Primeira coisa, anota aí. Observar padrões e não episódios isolados. Um dia ruim não define nada. Uma semana estressante não define nada. Psicologia trabalha com padrão, não com evento único. Segunda coisa é conversar com respeito, isso mesmo. Algo simples como, olha, eu tenho sentido a gente mais distante e eu queria entender como você está se sentindo na relação. Isso abre espaço sem ficar acusando um ao outro. Terceira coisa, olhar para si mesmo. Você está emocionalmente disponível? Está presente ou apenas preocupado em não perder?
Está vivendo a sua vida ou vivendo em função da relação? Pessoas que mantêm a sua identidade, seus projetos e seu autorrespeito tendem a se posicionar melhor emocionalmente. Quarta coisa que você pode fazer é considerar o contexto da relação. Uma ficante tem um tipo de vínculo, uma namorada tem outro tipo de vínculo, uma esposa tem um outro tipo de vínculo. O nível de expectativa e compromisso muda conforme o tipo de relação. Às vezes o distanciamento é apenas um desalinhamento de expectativas. E algo muito importante que eu vou trazer agora. Nem todo relacionamento foi feito para durar para sempre. Às vezes o distanciamento é um sinal de que o ciclo está mudando. E maturidade emocional é saber lidar com isso sem se destruir e sem destruir o outro. Entenda uma coisa e leva isso aí no seu coração. Você não controla o interesse de ninguém. Você não controla o interesse de ninguém, mas você controla a sua postura, seus valores, sua dignidade emocional. Relações saudáveis não são mantidas por medo de perder, mas por escolha de ficar. Se em algum momento esse tipo de situação desperta em você desespero, raiva intensa ou pensamento muito negativo sobre si ou sobre o outro, isso é sinal de que as suas emoções precisam de cuidado. Então, buscar ajuda é um ato de força. Conversar com um psicólogo pode te ajudar muito nessa situação. Agora, note essa frase de sabedoria que eu vou te dizer. Você não nasceu para viver tentando decifrar alguém. Você nasceu para viver uma relação em que não precisa viver em alerta. A questão é que você merece relações com clareza, não com medo constante. Merece vínculos baseados em respeito, não em insegurança. E merece, acima de tudo, manter o seu autorrespeito independentemente das escolhas do outro. A gente se vê no nosso próximo vídeo, segunda-feira, 1h30 da tarde. Tchau, tchau!